do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra na leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje Paulo, ele vem fazer um apelo, porque muitas das vezes tem pessoas que se dizem cristãs, que se dizem católicas, mas que vivem como pagãs. E ele vem dizer o seguinte, ele vem dizer, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornar então completa a minha alegria. Então, se nós nos dizemos católicos e cristãos, isso precisa ter na nossa vida. A gente tem que ser honesto. Nós temos de ser honesto com nós mesmos. A gente não pode estar vivendo uma vida de hipocrisia. Não. E aqui ele vem dizer mais. Aspirai a mesma coisa. Aspirar a mesma coisa. Muitas das vezes existe uma divisão porque pessoas têm pensamentos diversos e cada uma quer seguir o seu pensamento. E é por isso que está acontecendo muito essa divisão. Mas ele vem dizer aspirar a mesma coisa. Porque a nossa igreja, ela é una. E nós temos de seguir aquilo que a nossa igreja nos ensina. Nós temos de seguir a palavra de Deus. Por isso que ele diz, aspirai a mesma coisa. Nós cristãos temos que aspirar a mesma coisa. E não aspirar as coisas desse mundo. Não. Muitas das vezes o mundo está aí nos oferecendo facilidades. E é por isso que muitas das vezes vai criando essa divisão e vai criando dentro de nós um certo egoísmo. E ele diz mais, unidos no mesmo amor, vivem em harmonia. Unidos no mesmo amor. Amor esse não é aquele amor do mundo. Porque o amor do mundo é o seguinte, você pode fazer o que você quiser, você apenas tem que ser feliz. E se você estiver amando da sua maneira, tá tudo bem. Ou seja, o amor do mundo é o bem-estar, é estar bem, se sentir bem. Mas não. Para nós, cristãos, o amor não é isso. Porque muitas das vezes nós temos que fazer, não é fácil, mas muitas das vezes nós temos que fazer pelo outro aquilo que nós nem queríamos. Muitas das vezes nós temos que se sacrificar pelos outros, se renunciar pelos outros. E tem muita gente falando tanto em amor, mas que não vive isso. Tem muita gente falando em amor, mas que não reza pelo outro. Então a melhor forma da gente demonstrar amor por uma pessoa é principalmente rezar por ela. E ele diz, vivei em harmonia. A harmonia, muitas das vezes, do mundo pode até ser uma harmonia, mas lá no fundo vai haver essa desarmonia. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito, como ele diz, procurando a unidade. Viver essa única fé e não diversos pensamentos. Não. Claro que muitas das vezes nós vamos ter opiniões diferentes, mas que a gente possa sempre aspirar a mesma coisa. E ele diz, nada façais por competição ou vanglória. Nada façais, mas com humildade. Muitas das vezes está existindo aí o orgulho. O orgulho, muitas das vezes, a pessoa pode até não demonstrar. Pode até viver, como se diz, aquela falsa humildade. Mas dentro dela pode haver orgulho. Dentro dela ela pode se sentir melhor. Dentro dela ela tem que fazer tudo somente por ela e não pelos outros. E é por isso que ele vem dizer, ó, cada um julgue que o outro é mais importante. Isso que a palavra de Deus está dizendo é muito difícil. Colocar a outra pessoa como mais importante. E isso a gente demonstra não é com palavras, mas vivendo. E como ele vem falar, nada façais por competição ou vanglória. É muito triste a gente ver dentro da nossa igreja essa competição. Muitas pessoas competem com as outras por inveja dos dons que a outra pessoa tem. E muitas das vezes porque querem ser vista. Por isso que diz, por competição ou vanglória.
A pessoa quer se vangloriar, a pessoa quer ser visto. E é muito triste isso, que a gente não possa deixar que o orgulho tome de conta do nosso ser. E aqui vem dizer mais: e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Então, muitas das vezes, como eu já havia dito, o mundo ele nos proporciona facilidades. E é por isso que muitas das vezes a gente vai criando dentro de nós um egoísmo, onde eu penso só em mim mesmo, eu vivo só para o meu próprio bem-estar e nunca pensando no outro. Mas, para a gente pensar no outro, para a gente poder criar isso que Paulo está nos dizendo, é preciso que primeiro a gente encontre a Deus. É preciso que primeiro a gente venha rezar. Porque Paulo, ele se converteu. E é por isso que ele está dizendo isso. Então, que a gente possa se converter a todo dia. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.